para vocês informações sobre esse produto do Sicoob, que é muito interessante, muito bom, e ele traz aos nossos associados e também para nós uma vantagem muito grande, tá? E para nós, na cooperativa, é muito interessante também porque a gente consegue fidelizar o nosso associado. Eu já trabalho com esse produto há bastante tempo, tá? É claro que eu não sou o conhecedor de todas as informações, eu acredito que tem pessoas que também têm um conhecimento desse produto, mas estamos aqui também para aprender juntos, tá? E também eu queria dizer o que vocês precisarem de informações, pode levantar a mão que a gente vai estar, eu vou estar passando a respondendo as perguntas, tá? Nós temos um tempo aí um pouco curto para falar sobre o assunto ele é um assunto bem extenso, o consórcio ele é dividido em várias modalidades, né, com as modalidades de automóveis, serviços, é, pesados, né? Então eu vou falar um pouco mesmo sobre cada um e quem quiser saber mais do produto, eu estou à disposição. Esse mês nós tivemos uma campanha, né, de consórcios e graças a Deus a cooperativa foi bem aí no resultado, né? Nós conseguimos fazer boas vendas aí na cooperativa e para mim foi muito satisfatório, eu estou muito satisfeito com o resultado. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Estão todos conseguindo ver minha tela? Vou colocar aqui no modo apresentação. Sim, Estão todos vendo a tela? Sim. Sim. Gente, o consórcio Sicoob, eu sempre falo muito que eu até estava conversando há um tempo atrás com o nosso diretor Eduardo, e ele fala sempre que nós temos que ser arquitetos, né? E o que um arquiteto hoje faz? Ele planeja, né? Ele planeja sonhos, ele ajuda a transformar. Então, essa frase é uma frase que se adequa muito bem ao nosso produto, que sonhar é o primeiro passo, planejar com o consórcio Cicobi é o caminho para transformar sonhos em realidades. Eu acredito muito nessa frase porque tudo que a gente planeja, né, a gente inicia com um sonho. E a partir do momento que a gente adquire um consórcio para poder atingir o objetivo, né, é sempre muito bom a gente poder passar essas informações, passar esse produto maravilhoso para os nossos cooperados. Vou estar passando aqui. Hoje eu fiz aqui uma planejamento com as taxas hoje ofertadas hoje no mercado, né, em si. Hoje o Banco do Brasil hoje está com 17% para automóveis, né, e 15% desse HS consórcios. Está mais ou menos aqui uma média de como o mercado hoje está operando nesse segmento. E vocês podem também verificar ó, que caminhões, imóveis, né? Todos eles estão com taxas bem expressivas. E nós fizemos uma campanha agora, esse mês, igual eu comentei, onde as nossas taxas estavam 6,4 para automóvel e 7,2 para imóvel. Então, é uma das menores taxas do mercado. Hoje o Cicobi oferece, mesmo sem a campanha, hoje o Cicobi ainda está com uma das menores taxas do mercado. Então, quando a gente oferta esses produtos para o nosso associado, e até mesmo como nós, como colaboradores e também associados, quando nós adquirimos esse produto, podemos ter garantia que estamos adquirindo o produto com a menor taxa do mercado. Então, isso é muito importante, né? A gente está passando isso para o nosso associado. E essas taxas aqui também eu consegui pegar, confirmei também com o pessoal da central, viu? Fiz um estudo dessas taxas e essas taxas teve uma alteração pequena agora, parece que da Caixa Econômica, mas eu não consegui pegar ela a tempo para colocar ela aqui, tá? Mas mesmo assim ainda não conseguiu bater a nossa taxa.
passar aqui para vocês as taxas hoje que estão do Sicoob, tá? Aqui ele fala sobre a condição de principalidade e a condição Sicoob. Principalidade é uma diferença, uma condição que o Sicoob hoje colocou para os associados hoje que operam conosco, né? Que tem sua principalidade, tem todos os seus investimentos, sua conta salário, opera conosco com mais de 3 produtos. Então, nós estamos aí, vocês podem observar que as condições estão excelentes para todos os produtos aí do Sicoob, tá? As cartas têm reajustes? Sim. Todas as cartas de consórcios, elas têm reajustes, tá? É, o valor da minha carta de crédito, ela altera? Sim, ela altera. Ela tem alteração antes da contemplação e depois da contemplação, ela tem alteração, tá? Do valor, não é do valor da carta em si. Quando você é contemplado, tá? A carta ela não sofre mais reajuste no poder de compra, mas ela continua reajustando as parcelas até mesmo para manter o grupo, né? Os outros consorciados que também vão ser contemplados. O valor das minhas parcelas, o saldo devedor, altera antes da contemplação? Sim. Depois da contemplação também? Sim, também eles alteram. Porque também para manter a saúde do grupo. Então, o que que acontece? Se você adquire uma carta de crédito, a partir do momento que você adquire, todos os anos ela vai ter um reajuste, seja pela automóveis, pela FIP, seja pelo de imóveis, que é a INCC, todos os anos elas têm uma alteração. A partir do momento que você é contemplado, é uma dúvida recorrente dos consorciados. Quando eu sou contemplado, a minha carta para de ter reajuste? Sim, a carta para de ter reajuste, mas as suas parcelas continuam sendo alteradas, tá? Somente o seu poder de compra que fica congelado, tá bom? Gente, eu não estou conseguindo ver vocês, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, pode estar levantando a mão, tá? Para eu poder estar auxiliando em alguma dúvida de vocês. As fórmulas de lance. Hoje nós temos 4 meios de poder dar lance nas nossas cartas de consórcio. Nós podemos realizar os lances com recursos próprios, tá? São recursos nossos mesmo, que nós, vamos lá, que a gente faz uma poupança ali para poder, lá na frente, dar um lance para consórcio, ou nós temos um dinheiro guardado. Podemos dar o lance dessa forma? Sim, podemos dar o lance dessa forma. Podemos dar também o lance embutido, tá? O que que é o lance embutido? O lance embutido é você ofertar 25% da carta, né, do poder de compra dessa carta como lance. Um exemplo, se eu tenho uma carta de 100 mil de alto, eu posso dar até 25% de lance dessa carta. Dalvis, o meu poder de compra reduz? Sim. Então, a partir desse momento que você dá um lance embutido, a sua carta, o poder de compra dela fica com 75 mil, tá? Porque você deu 25 mil de lance embutido. Então, a sua carta ela fica com um valor de 75 mil, tá? Então, o que que acontece? Se você der um lance embutido, entendeu? Às vezes é uma dúvida recorrente das pessoas. Eu dando um lance embutido, eu perco o poder de compra, mas aumento minha chance de ser contemplado. Eu posso dar um lance embutido e um lance com recursos próprios junto na carta? Sim, pode também. Você pode também dar um lance de recursos próprios e o lance embutido. Opa, Micael. Davi, quando você dá o lance, assim, esse valor ele deduz na parcela ou no saldo devedor? Ele pode ter duas formas. Depois que você dá o lance, né, você pode escolher a opção que você deseja. Você pode um lance ofertando e também reduzindo a parcela ou o prazo. Tá? Então, você paga uma parcela de 1.000, você dá um lance e você deseja que esse seu lance seja utilizado também para redução de parcela. Pode? Pode. Não, Dalva, eu quero manter o valor da minha parcela, mas eu quero reduzir o meu prazo. Pode? Pode.
Uma pergunta também recorrente das pessoas, Dalves, eu quero antecipar as parcelas do meu consórcio. Deduz juros? Não, não deduz juros. Por quê? Porque o consórcio ele não tem juros. Tá? Dalvas, eu quero quitar o meu consórcio. Deduz juros? Não, não deduz. Por quê? Porque o consórcio não tem juros. Então, se você paga R$ 1.000 de parcela, você quer antecipar? Beleza, você pode antecipar, mas vai continuar pagando R$ 1.000, porque não tem dedução de juros. Por isso que o consórcio ele é um produto tão significativo e tão bom, porque ele não tem juros. Tá? Você também pode dar lance com o seu FGTS, sim. Você pode dar o lance com o FGTS, mas esse lance com o FGTS ele é um lance somente para as cartas de imóveis. Tá? Há um tempo atrás eles comentaram de tentar fazer para alto, mas não foi para frente. Até porque esse tipo de lance baseado no FGTS, ele depende das regras da Caixa Econômica. Tá? Então, tudo que se refere ao FGTS, nós precisamos de autorização da Caixa, precisamos dos moldes e das regras da Caixa Econômica. O lance fixo. O lance fixo, ele é um lance específico para cartas de consórcio com grupos do IPCA+, tá? O IPCA, gente, é um índice de correção, tá? Que ele é muito utilizado para cartas de imóveis também. Tem para carro? Tem, mas eu vou explicar um pouquinho dela mais na frente. Então, essas são as formas de contemplação. Lembrando também que você também pode ser contemplado por sorteio, tá? Então, quais as formas de hoje ser contemplado no consórcio? Sorteio, que é pela Loteria Federal, e também lance, tá? Gente, tiver dúvida, pode ir levantando a mão aí, tá? Oi, Tamires. O lance, ele não garante, né, que vai ter a contemplação. Não, ele não garante que a contemplação. Geralmente, quando você vai dar um lance, nas assembleias, no seu aplicativo, você consegue acompanhar as assembleias anteriores, os níveis de lance. Geralmente, os grupos, quando são muito recentes, os lances são maiores, né? Porque as pessoas querem, eu quero logo adquirir o bem, eu vou dar um lance mais alto. Os lances começam com 50%, mas tem pessoas que dão lances até 70%. Quando o grupo é mais antigo, geralmente os lances vão reduzindo mais. Eu já contemplei carta de crédito com R$ 20.000, carta de 150 mil. Por quê? Porque o grupo já estava findando, já estava acabando, todo mundo já tinha recebido, né, o bem, a maioria das pessoas já tinha recebido o bem. Uma coisa que eu não coloquei aqui, gente, que é muito importante de informar, o que que acontece? Tem muita gente que pergunta, Dalves, como que eu posso receber o meu consórcio em dinheiro? Pode, você pode receber seu consórcio em dinheiro. Como? Dalves, eu quitei meu consórcio, eu não fui contemplado, acontece? Acontece. Eu posso receber toda a minha carta em dinheiro? Pode. Após 6 meses do encerramento do grupo, sua carta está quitada, 6 meses do encerramento do grupo, você pode receber o prêmio em dinheiro, tá? Corrigido. Tá? Dalves, eu não quero mais o consórcio, eu quero, vou cancelar a minha carta. Eu recebo o que eu paguei? Você recebe. Aí você entra num novo método de sorteio, tá? Que é o sorteio dos desistentes, que você pode ser contemplado por sorteio e você recebe tudo que você pagou, menos 10% de taxa de administração. Opa, Micael. Dalbert, além do que você falou e respondendo a Tamires, a questão do lance, porque às vezes você dá um lance, um valor que ele está abaixo de outros, né, e você não é contemplado. E mesmo quando você é contemplado, aí a minha dúvida é essa, porque eu já ouvi falar que quando você, sei lá, deu lance, deu certo. Só que quando para você pegar a carta, é feito, acho que uma análise de crédito também, não é isso? Então, assim, se a pessoa não tiver nas condições ali, sei lá, tem restrição, ou não tem condições de pagamento, tem alguma coisa lá que impede, pode ser que mesmo assim você não receba o valor da carta, não é isso? Excelente pergunta, Micael. É, o consorciado ele foi contemplado, né? Pagou lá o lance, deu tudo certinho, mas ele tem uma restrição. Eu sempre falo, sempre costumo falar para as pessoas a qual eu vendo,
se ele tem alguma restrição, para ele corrigir esse problema. Restrição ou alguma coisa que bloqueie qualquer tipo de financiamento, porque a partir do momento que você adquire um consórcio, é um investimento. A partir do momento que você é contemplado, vira um financiamento, tá? É as mesmas coisas. Se é de um veículo, eles vão fazer análise de crédito, vão fazer tudinho para poder liberar a carta para você. Imóvel, a mesma coisa. Então, se a pessoa tiver uma restrição, um bloqueio, alguma coisa jurídica, ou até um cartorário, né? Aquela restrição cartorária, vai impedir a contemplação. Mesmo ele, mas eu fui contemplado, paguei tudinho, eu quero minha carta. Infelizmente. Então, é sempre importante, no momento da venda, deixar isso bem claro, tá? Para ser contemplado, acontece isso. Já aconteceu comigo um caso onde o consorciado ele é, tinha problemas de inadimplência e ele não foi contemplado, mas ele não conseguiu pegar o bem. Aí o que ele fez? Ele quitou a carta. Simplesmente, então beleza. Eu não vou corrigir essa minha dívida agora, porque é muito dinheiro que ele devia, eu vou quitar a carta. Quitou a carta e depois de 6 meses ele pegou o consórcio em dinheiro. Tamires. No caso, se a pessoa tiver outros financiamentos no nome, isso também dizer que isso também dificulta um pouco, né? Para você conseguir um próximo financiamento. Também interfere? A capacidade de pagamento, sim. Capacidade de pagamento também interfere. Tá? Então, por quê? O que que acontece? Hoje, pela regra, você não pode é, impactar a renda da pessoa, né? A renda, vamos colocar assim, do consorciado, até porque depois, conforme eu falei, depois que a pessoa é contemplada, isso vira um financiamento. Então, é a mesma regra lá dos 30%, tudo. Então, não pode impactar muito na renda, tá? Lembrando que há casos e casos. Tem pessoas que têm rendas que são bem maiores, mas não têm mais capacidade de pagamento. Tá? Por exemplo, a renda está toda tomada com consignados, com cartão de crédito, então todas essas coisas são analisadas. Então é sempre importante a gente estar passando isso para o nosso associado, né? E a gente também ter essa consciência que a nossa renda ela é impactada também por isso, né? Porque vira um financiamento. Podemos seguir, gente? Beleza. Nós vamos agora para a atualização dos produtos, tá? É, de tempos em tempos, né, assim, constantemente, saem CCIs, o Sicoob ele disponibiliza CCIs, tá? E alterando o produto, ou colocando algumas regras, ou fazendo algumas melhorias. E coloco também para vocês que todas essas informações, elas são também auditadas, elas são aprovadas pelo Banco Central. Então, se o Banco Central faz uma alteração no consórcio, tá? É alterado aqui também para a gente. Tanto que todo produto que é lançado, o Sicoob vai lançar um grupo novo de imóveis. Esse grupo tem que ser aprovado no Banco Central. Então, se vocês entrarem lá no Banco Central e procurarem sobre consórcio, vai estar lá o consórcio, vai estar todas as informações, entendeu, sobre o consórcio. E também na página do Sicoob tem o contrato mãe, onde fala todas as regras também do produto. Geralmente, quando eu faço uma venda de consórcio, eu passo para o nosso consorciado, tá? Não só o contrato, mas também onde ele consegue encontrar o contrato mãe de consórcio, que isso também é muito importante para ele entender as regras, do produto que ele adquiriu. As parcelas iguais, as mudanças, onde 6 parcelas que eram maiores ficaram lineares, formando pagamentos mais previsíveis. As condições comerciais elas tiveram simplificação nas condições de venda, saindo do formato de tabelas A, B, C e D para condições de reciprocidade e Sicoob. O que quer dizer isso aqui? Antigamente, as tabelas de consórcio elas eram formadas por A, B, C e D até E, né? E hoje eles colocaram apenas como tabelas de reciprocidade e Sicoob. Reciprocidade são os associados que têm mais relacionamento conosco, e Sicoob são aquelas associados que não têm, que têm menos relacionamento. Grupos de IPCA,
opções de crédito de acordo com as necessidades do cooperado, oferecendo novas taxas de valores de segmento de alto, lance fixo e índices reajustes atrelados ao IPCA. Recompra de cotas de consórcio. A CCI de 106/2025, cotas excluídas, não contempladas e com 3 meses, agora podem ser recompradas, uma solução inteligente para o cooperado. O que quer dizer isso? Acontece de você vender uma carta de consórcio e o associado ter problemas financeiros e parar de pagar essa cota. Depois de 3 meses, essa cota ela é cancelada, tá? E depois de um tempo, o próprio Sicoob ele pode tentar comprar essa carta. Claro, com um deságio bem grande, né? Pelo que eu já verifiquei, mas ele tenta comprar também. Nós também temos os pagamentos anuais, que é o plano anual, né? Mantém um plano anual apenas com antecipação de 12 parcelas e regras de lances que seguem iguais às mudanças. E a flexibilização na aceitação de vendedor. As restrições sobre parentesco, sociedade ou vínculo entre comprador e vendedor não se aplicam mais às aquisições de bens usados. Então, sempre está saindo aí CCIs, informações importantes sobre esse produto, tá? Atualizações do produto também, sempre estão saindo atualizações referentes aos produtos, por exemplo, aceitação de reboque, semi-reboque, isso aqui é para caminhões. O que acontece? O caminhão ele é dividido em partes, né? Ele tem a carroceria, que é o caminhão, e tem a carroceria, que é onde leva, por exemplo, caminhão de mudança tem aquela parte de trás, né? Então, antigamente, para você comprar um caminhão via consórcio, você só comprava o caminhão. Você não conseguia comprar o reboque. E hoje já foi aceito, né? Já foi enquadrado esse produto já também. Lembrando que todos os produtos relacionados a automóveis, todos eles têm que estar com o CRLV em dia, tem que estar documentado para poder fazer a alienação, porque todo o bem que é adquirido via consórcio, ele é alienado. É igual eu falei, ele vira um financiamento. Todo financiamento bem alienado para o Sicoob. Isso serve para auto, serve para imóveis, tratores, todo tipo de produto. Flexibilização do enquadramento de pesados, permitindo a compra de automóveis, picapes, veículos de cargas, sem limite de capacidade de transportes coletivos de qualquer número de passageiros, né? SUVs e bens já aceitos anteriormente. Ampliação nos critérios de implementos agrícolas. Assim, eu não vendo muito implemento agrícola, até porque não é o nosso segmento, né? Mas é bem interessante, eu acredito que tem alguns associados nossos que tem a roça, que tem alguma coisa que às vezes pode até se interessar pelo produto. Aceitação de aeronaves agrícolas e unificação de cotas de grupos diferentes. Esse aqui foi uma CCI também nova, que saiu em 2025, que é possível unificar cotas de consórcio de grupos diferentes dentro do mesmo segmento, da mesma titularidade. Então, o que acontece? O associado ele pode adquirir, sei lá, 2 cartas de 500 mil e adquirir com essas 2 cartas contempladas um bem só de 1 milhão. Pode fazer isso? Pode. Ele pode fazer isso. Isso acontece muito em cartas de imóveis, né? Vamos dizer, nós temos uma carta de imóvel de 600 mil, o associado deseja comprar um imóvel de 1 milhão, ele pode adquirir 2 cartas de 500 mil, tá? Vamos partir agora para o consórcio de automóveis. O que são aceitos no consórcio de imóveis? Veículos leves, passeio, motos, todos os grupos de veículos, máquinas e implementos agrícolas, caminhões, van, ônibus ou micro-ônibus. Novos ou usados, com no máximo 10 anos de uso para automóveis de 3 anos, ou 3 anos de uso para motos, considerando exclusivamente o ano de sua fabricação, desde que passíveis à alienação fiduciária e emplacamento junto a órgão competente. Por que é importante estar frisando isso aqui? Porque todo automóvel com 10 anos ele pode entrar no consórcio? Sim, ele pode entrar no consórcio, mas lembrando que ele tem que estar com a documentação em dia, impostos em dia, tá? Tem que estar todo certinho, porque ele vai ser alienado ao Sicoob, esse automóvel.
Então, ele tem que estar correto, com informações e impostos corretos, para que essa alienação ocorra de forma correta. E desde o ano passado começou a haver também a vistoria do automóvel. Então, há uma vistoria nesse automóvel, onde os vistoriadores do Sicob, eles vistoriam o veículo em caso de se foi batido, se ele vai ter aceitação de seguro, se ele vai ter aceitação de algumas coisas que requerem vistoria. Até porque eu, particularmente, já fechei um consórcio onde a pessoa comprou um consórcio, um carro, o carro foi um carro que teve um acidente, capotou, a pessoa reformou o carro e vendeu ela no consórcio. Então, o carro, ele não pegava mais seguro. Então, depois de algumas coisas que aconteceram, né, nesse sentido, o consórcio começou a fazer a vistoria veicular. Interveniente quitante apenas da cooperativa, o bem adquirido deverá ser livre de quaisquer ônus, né? Então, o interveniente quitante somente se for um bem nosso, né? Vamos dizer, o associado tem um veículo financiado pelo Sicob, tá? Está financiado conosco, e ele tem um consórcio e ele quer quitar esse financiamento com o consórcio. Pode? Pode. Ressarcimento. Custas de até 10% conforme regras dispostas no contrato do grupo, exemplo, seguro, IPVA, taxas de transferência e despachante. Ressarcimento total do bem quando a posse de nota fiscal mais comprovante que realizou o pagamento ou DUT já no nome do consorciado. Esse aqui é um processo de quando a gente ressarce o consorciado, quando ele já fez os pagamentos, né, antecipados sobre esses produtos, tá? Sobre esses impostos também e sobre o DUT. Regras para aquisição. Aquisição de veículos usados de concessionária. Deve estar em nome da concessionária, nota fiscal de entrada. O antigo proprietário emite uma procuração autorizando vender e receber. Aquisição de trator usado. Laudo de vistoria por empresa especializada. Pode ser solicitado garantia adicional, fiador, respeitando a idade do grupo. Impedimentos para aquisição. Aquisição de veículos que ultrapassam o limite de fabricação estabelecido para o grupo e aquisição de veículo entre cônjuges com regimes, com união universal parcial de bens. Eu posso comprar um carro da minha esposa, por exemplo? Não. É vedada a aquisição de bem que já pertenceu ao consorciado. Por exemplo, eu tenho um carro, né, e eu vou comprar novamente, vou colocar esse carro no consórcio. Também eu não posso fazer isso, né? Agora vem os bens com IPCA. Igual eu informei anteriormente, o IPCA, gente, é um índice de correção. O Sicoob, ele criou essa linha de consórcio via IPCA, tá? Porque ele serve para atualizar o valor da carta de crédito e das parcelas de acordo com a inflação oficial. Porque tem muitos associados que que falam, eu gostaria de adquirir uma carta, mas eu gostaria que o índice dela fosse o IPCA, não o INCC. Por quê? Porque ele vai acompanhar a inflação. A inflação aumentou, ele vai ter o aumento da carta, né, do bem, e também das parcelas, subsequente, tá? É somente para isso. E com isso também você pode adquirir automóveis, motos, caminhões, drones, placas solares, equipamentos industriais, moto e quadriciclo, e vários outros produtos, né? Agora, uma coisa bem importante é que ele exige uma garantia adicional, tá? Um produto novo do Sicoob, ele lançou faz tempo, desculpa, um grupo novo, é, foi lançado, acho que foi o ano passado que foi lançado esse daqui. Os lances para ele são lances livres, lances fixos, lembrando que os lances livres, ele são baseados na quantidade, não são baseados mais na quantidade de parcelas, e sim na porcentagem, tá? Quanto aos lances, ele é de 50 e de 25% a 50%. Então, se a carta é de 100 mil, ou 50%, 25% ou 50% de lance. Esse aqui é somente para os grupos que são baseados no IPCA. Somente nesse grupo que vai ter
esse lance fixo aqui por porcentagem, tá? Não serão aceitos nesse grupo como garantia. Não estejam devidamente registrados perante órgãos competentes de trânsito ou sinal, sejam provenientes de leilão, tá? E possuam chassi remarcado, recuperado de sinistro, são bens que tiveram batidas ou que foram apreendidos, carros de leilão, possuam multas ou impostos em atraso, alienação fiduciária para outra instituição ou qualquer outro apontamento do órgão competente de trânsito. Então, esses aqui são os bens que, nesse grupo de PCA, não serão aceitos para alienação como garantia, tá? Grupos dos pesados. Nos pesados pode entrar caminhão, van, ônibus, micro-ônibus, automóveis, picapes e SUVs, máquinas, implementos agrícolas e rodoviários, novos ou usados, com no máximo 10 anos de uso, considerando exclusivamente o ano da sua fabricação, desde que possíveis alienação fiduciária e emplacamento junto ao órgão competente. Equipamentos rodoviários e ônibus, conforme a CCI 1052 de 2023. A aquisição precisa ser conjunta ao caminhão. Com a nota fiscal da aquisição do caminhão, deverá ser encaminhada o orçamento do equipamento rodoviário novo emitido pelo fornecedor, ambos com a informação de alienação do consórcio. Então, a partir do momento que a pessoa adquiriu o bem com o consórcio, a nota fiscal já tem que sair em nome do Sicoob consórcio, para que haja alienação do bem, tá? O caminhão separadamente deve valer 130% do saldo devedor da cota. Flexibilização, depois da CCI 1157, houve uma flexibilização na aceitação de aeronaves agrícolas nos grupos de pesado e operações de consórcio. Geralmente, essas aeronaves que eles adquirem são muito usadas para implementos agrícolas, né? Na verdade, ela é utilizada específica para finalidade agrícola. O bem deve possuir nota fiscal com observação da alienação em favor da administradora de consórcio. Deve ser oferecido como garantia de satisfação 130% do saldo devedor. Motos. Permite a aquisição de motocicletas, ciclomotores, motonetas, triciclos, quadriciclos, desde que possuam chassi, CRLV e gravame. Bens novos ou seminovos, com 3 anos de fabricação, excluído do ano de fabricação, desde que passíveis à alienação. As pessoas perguntam muito se pode utilizar aquelas motos aquáticas, né, nesse grupo. Não entram, porque aquelas motos elas não são, não têm gravame, né? No caso, elas não são alienadas. Elas entram em outro grupo, que eu vou falar um pouco mais à frente. Tá? Então, meu grupo de motos são basicamente os bens que possuem chassi, CRLV e gravame. Serviços, esse daqui é um grupo também que é muito interessante, viu? Por quê? Com ele você pode fazer aquisição de serviços em conjunto, tá? De serviços de advocacia, projeto de decoração de imóveis, procedimentos estéticos aí para quem lá na frente planeja fazer um procedimento estético, né? Para as mulheres, homens também, já vi homens fazer, é muito interessante. E também já fiz várias contemplações nesse segmento. Consultorias financeiras, contábeis e jurídicas, cursos, festas e viagens. Dalvas, quero fazer uma viagem para Disney. Beleza, a gente adquire aí uma carta de consórcio, você se programa, entendeu? Para ser contemplado. Depois que é contemplado, você vai numa empresa aí que passa pacote de viagens, adquire o pacote, emite a nota fiscal, pronto. Já está pago o consórcio. Oi, Solange. Bom dia, David. Bom dia. Eu tenho uma dúvida quanto às cartas para serviços referente à cirurgia plástica. Teve uma época que era limitada o valor das cartas a mais ou menos uns 15 mil reais. Isso já mudou? Esse valor dessas cartas já aumentou? Como é que tá? Essas cartas elas continuam ainda em 15 mil reais, tá? Elas iniciam em 3.500 e vão até 15 mil reais. Eu já vendi 2 cartas do mesmo grupo de 15 mil, os maiores valores, e a pessoa conseguiu fazer o procedimento estético que ela desejava,
mas ela conseguiu contemplar as duas cartas. A clínica emitiu uma nota fiscal, entendeu? E nós conseguimos fazer o pagamento via consórcio. A pessoa pode pegar mais de uma carta, por exemplo, se Pode, o valor da pode cirurgia pegar dela mais for de uma acima de carta. 15 mil. Beleza, obrigada. Então, a comprovação desses serviços, tá, gente? Vamos dizer, igual a senhora bem colocou aí, vai fazer um procedimento estético, é somente a clínica emitir a nota fiscal, claro, a carta já tem que estar contemplada, emitir a nota fiscal, você já consegue fazer o pagamento via consórcio. Isso é muito interessante para quem vai fazer aí, Dalva, eu quero fazer uma festa da minha filha de 15 anos. Beleza, daqui a quanto tempo ela vai fazer o aniversário? Daqui a 3 anos. Maravilha, adquire a carta, vai pagando um pouquinho, entendeu? E daqui a pouco você é contemplado e consegue fazer. Como que é feito nessa questão de festas? Mesma coisa. Vai, fecha o produto, né, numa empresa aí de festas, pega a nota fiscal, traz para a gente faz a pós-contemplação, eles fazem o pagamento direto para a empresa. Porque é uma pergunta recorrente dos consorciados. Eu fui contemplado, fechei com uma empresa de viagens. Vocês fazem o pagamento na minha conta ou na conta da empresa de viagem? Não, é na conta, a empresa de viagem emite a nota fiscal e o Escola Consórcio faz o pagamento na conta da empresa de festas ou de viagens, tá? Então, isso é muito interessante. É, Projeções e decorações é a mesma coisa. A empresa de decoração ou de projetos faz o projeto, ou faz a decoração, emite a nota fiscal, e o psicólogo consórcio também faz o pagamento para eles. Tá? As comprovações, igual eu falei, são nota fiscal. O KNAI da empresa precisa ser coerente à prestação de serviços, porque já aconteceu alguns casos onde o psicólogo consórcio negou o pagamento do prêmio, né, no caso do consórcio, porque a pessoa colocou lá que era para uma coisa de festas e trouxe uma nota fiscal de uma loja que não é do mesmo segmento, porque o KNAI o CNPJ da pessoa, o KNAI tem que estar baseado com o mesmo tipo de serviço que você está fazendo. Pode pegar lá, tipo, uma nota fiscal de casa de carnes e querer colocar para uma coisa de festas, né? Não tem o mesmo segmento, né? É verdade, isso aqui é importante, é verdade a contratação de serviços prestados por empresa em que o consorciado seja sócio. Isso aqui também é muito importante. Eu sou dono de uma casa de festas, eu estou com um consórcio. Eu vou emitir uma nota fiscal para o meu consórcio? Infelizmente não pode, porque gera conflito de interesses, tá? Vamos falar agora dos bens duráveis. Nesse segmento aqui, tá? Que também é um segmento muito interessante, até mesmo para ofertar para os nossos associados, são os bens duráveis, o kit solar. Hoje nós sabemos que é um segmento aí muito importante, está tendo um crescimento muito significativo aí em todo lugar, né? E hoje nós podemos adquirir esse kit solar com o consórcio, tá? Geradores, motores de polpa, motos de trilha. Por que motos de trilha ela entra nesse segmento? Porque moto de trilha não tem, ela não pode andar na rua, né? Então ela não tem o documento, esqueci o nome agora, o CRLV. CRLV. Ela não tem o CRLV que pode andar em rua, né? As motos de trilha. Equipamentos e máquinas comerciais e industriais, eletrônicos, eletrodomésticos, servidores, embarcações, bicicletas elétricas, entre outros. Tá? Bens duráveis, ele entra também aquela moto aquática, que é fugiu o nome agora, Marcos, é o jet Jet ski. ski? Isso. Jet ski. Bens duráveis também entra também para você adquirir, é permitida a aquisição de semoventes, materiais genéticos, de acordo com a necessidade do cooperado, se atentado ao limite de 50 mil por CNPJ ou CPF. Você pode adquirir bovinos, bois, vacas, equinos, bubalinos, caprinos e suínos. Para o pagamento é aceita a nota fiscal e a GTA, que é a Guia de Transporte Animal. Então, Dalcio, eu quero comprar 50 cabeça de gado. Posso com consórcio? Pode. Você pode com consórcio. Consórcio com bens duráveis. Eu quero comprar? Eu posso comprar. Só que tem que ter a nota fiscal e essa guia de transporte animal.
Imóveis. Imóveis, você pode adquirir o imóvel na planta. Eu já está construindo um condomínio lá perto de onde eu moro, ou em tal lugar que eu quero. Posso comprar com o consórcio? Pode. Você pode comprar. Você pode utilizar também para reforma ou ampliação da audiência. Eu quero ter uma casa de um andar, quero colocar de 3 andares. Posso fazer isso com o consórcio? Pode fazer. Você pode adquirir em lote urbano ou rural, lembrando que o, tanto no lote urbano tem que estar com toda a documentação em dia, escritura, né, toda a documentação, impostos em dia. Os lotes rurais você pode adquirir também, mas tem que estar com a documentação em dia. E tem um documento também que é diferente, que é um documento específico para lote rural. Citação de financiamento próprio, posso? Posso. Eu tenho um financiamento na Caixa Econômica, eu devo lá X, eu tenho um consórcio X contemplado. Eu posso pegar esse consórcio, quitar esse financiamento imobiliário junto à Caixa? Pode? Posso. Você pode fazer isso. Você pode também usar para construção e também para bens comerciais. Você pode também adquirir. A construção e reforma ou ampliação, o proprietário deve ser do consorciado, a propriedade, no caso, né? Vamos dizer, eu estou aqui com a casa de consórcio contemplado, eu quero reformar a casa do meu filho. Eu posso? Não. Eu quero arrumar a casa da minha mãe, eu posso? Não. O imóvel tem que estar no nome do consorciado. Exige projeto, tá? Tem que ter um projeto, tem que ter todo o processo lá para poder ter que ser aprovado pelo CREA da cidade ou do bairro, para poder dar andamento à liberação do consórcio. E os recursos, eles são liberados por etapas, né? As etapas são as etapas que igual eles chamam de fundação, estrutura, no caso de fundação, base, estrutura, telhado. Então, vamos dizer que a obra está avaliada em 100 mil, então eles vão dividir ali em 4 etapas de 25 mil. A aquisição de imóveis seria imóvel urbano e rural, imóvel comercial e imóvel na plana. Intervenientes quitantes, financiamento de ambos o SFH e a SFI, vistoria do imóvel e quitação do financiamento via boleto. Nessa questão aqui dos imóveis, é importante também frisar, tá, que o imóvel, por exemplo, tem pessoas que, eu quero adquirir um imóvel, mas o imóvel ele está sem a documentação. Ele não tem escritura, ele só tem procuração. Infelizmente, não é aprovado, tá? Objeto da garantia, com ônus reais ou outros encargos, não é aceito. Cláusula de usufruto, também não é aceito. Construindo em terreno não desmembrado ou que não constitua unidade autônoma. Isso aqui por exemplo, ter um lote grande da minha mãe, eu quero utilizar esse consórcio para fazer no lote da minha mãe. Infelizmente, também não passa. Que apresente vício de construção pendente de solução, né? Isso aqui é a questão do projeto. Imóvel de titularidade da União, Estado, município ou autarquia também não vai. Com área de construção não averbada e condomínio com característica de loteamento ou desmembramento irregular. Também não são aceitos como garantia. Lembrando que todo consórcio, tá? A partir do momento que você é contemplado e você vai pegar a carta, ele vira um financiamento. Então, o bem, ele fica alienado ao consórcio. Então, você chega lá para alienar um bem com essas características aqui, eles não são aceitos, tá? Construção. A construção deve ser em terreno localizado necessariamente em território nacional de propriedade individual do titular e do consorciado. O período de construção não pode ser inferior a 4 meses e superior a 18 meses. Reforma. A reforma ou ampliação deverá ser um terreno localizado necessariamente em território nacional de propriedade do consorciado. O período de reforma também eu já passei. O valor da primeira parcela não será superior a 20% do valor da última parcela, não será inferior a 10%. O valor total previsto do cronograma físico-financeiro da obra. Isso aqui ele refere muito à questão somente para reforma. Por quê? Porque tem pessoas que vão fazer uma reforma e quer que o consórcio disponibilize todo o recurso
de uma vez só, ou então 50%. E é conforme eu falei. O consórcio de imóveis para esse segmento, reforma e construção, ele é feito com cronograma. Então, geralmente, os engenheiros, eles sabem como é que são os cronogramas da obra, o que vai gastar e também qual o recurso pode ser disponibilizado para esse fim, tá? Utilização do FGTS. Aquisição de imóvel residencial urbano, novo ou usado. Construção de imóvel residencial de terreno próprio ou urbanizado. Aquisição de terreno e construção de imóveis residenciais. O FGTS não poderá ser utilizado para compra de imóvel comercial e rural. Então, somente o urbano, tá? O FGTS pode ser utilizado. Lance, o consorciado pode usar até 100% do saldo do seu FGTS para oferta de lance. No caso da utilização do lance embutido junto, limita-se a 50% do valor da carta. A contemplação. O consorciado pode utilizar o FGTS para contemplar a carta de crédito para adquirir o imóvel desejado, seja ele construído ou em construção. Amortização. É possível amortizar parte do saldo devedor e liquidar toda a dívida desde que o consorciado já tenha sido contemplado e adquirido um imóvel no intervalo de 2 anos entre cada utilização do FGTS por trabalhador. O abatimento da prestação. O FGTS pode abater até 80% do valor total da parcela. Lembrando que o FGTS para utilização no consórcio depende das regras da Caixa, tá? Gente, eu encerro assim a minha apresentação no consórcio. Agradeço a todos aí a paciência e também queria deixar claro para vocês que qualquer necessidade, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, eu aí da Solange e de todos que me propuseram esse desafio, que eu acho que foi bem desafiado, bem desafiador e eu gostei muito, viu? Muito obrigado. Dalbert, a gente que queria te agradecer pela sua disponibilidade, por estar aqui no Copa em Pauta. Eu sei que para vocês da área comercial é bem corrido e você ter tirado esse tempo para a gente foi bem bacana. O consórcio ele é um produto muito interessante, né? Como você falou, é um produto que não tem juros. Ele é um produto para pessoas que assim não tem tanta pressa, né? Está adquirindo um veículo, está adquirindo um imóvel. E para as pessoas poderem se organizar melhor. E eu acho que dentro do Sicoob, ele é um excelente produto e que tem uma concorrência de mercado em relação à taxa de administração, que é muito relevante em relação às outras instituições financeiras. Então, eu gostei muito da sua apresentação, achei bem interessante. E assim, principalmente para quem é da área comercial, eu acho legal vocês ofertarem, né, para os cooperados, porque isso pode ser a realização do sonho, né, de alguém. Eu sei que a gente não trabalha muito com o pessoal do agro, mas a gente pode estar ofertando para aquisição de imóvel, de carro, a mulherada aí que gosta de fazer cirurgia plástica, né, tem a parte dos serviços. Então, assim, tem várias coisas que o consórcio abrange. Então, achei bem bacana, bem interessante. Muito obrigada, Dalvit. Parabéns pela apresentação. Claro. Obrigado a todos, viu? Gente, se alguém quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, fique à vontade. Opa, César. Bom, queria parabenizar o Dalvich pela apresentação extremamente esclarecedora. O consórcio é um produto que eu acho que ele não é tão visto como financiamento, porque todo mundo, quando vai adquirir o bem, sempre pensa em um financiamento, carro, imóvel, o que seja. E as pessoas esquecem que existe o consórcio, porque eu acho que não é um produto que é tão visado assim nos bancos. E é um produto, pô, excelente. O Dalvich sabe, eu adquiri um consórcio, eu fui um dos que aproveitou essa promoção do Cicobi. E, porra, é uma oportunidade excelente para quem quer adquirir o bem, como o senhor falou, a longo prazo. Quem não está com pressa, quem pode ainda se planejar, dar um lance, e o melhor de tudo, não tem juros. Então, achei excelente. Parabéns pela apresentação, meu amigo. Você foi muito bom. E é isso. Assim, hoje é um excelente produto, né, para alavancagem de patrimônio, né? Isso é muito interessante. Eu até estava comentando com o César quando nós efetivamos a carta dele.
Por exemplo, hoje tem pessoas que adquirem uma carta de pequeno valor, né? Que isso pode ser feito no consórcio, não só no consórcio de imóveis, mas também no qualquer tipo de segmento. Mas eu utilizo muito isso para aquisição de automóveis. A pessoa adquire uma carta de menor valor, né? E pega o carro que ela tem hoje e coloca à venda, deixa lá. Logo depois, ele pega essa carta, ele pega o carro que ele vendeu. Ah, Dalvis, vendi meu carro. Beleza, vendeu seu carro? Beleza. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa sua carta aqui, que é a pequenininha, por exemplo, igual eu vendi de 30 mil, que especificamente hoje não compra muita coisa, e faz um up dela. Eu posso fazer um up? Pode. Você pode fazer um up até o valor máximo que tem dentro do seu grupo. Você pode adquirir uma carta de 30 mil e no grupo, nesse segmento, pode ir até 100 mil. Então, depois que eu fiz esse up, eu vou lá, pego o dinheiro que eu vendi meu carro e dou o lance. O que que acontece? Eu vou pegar esse valor que eu dei de lance, eu posso abater nas minhas parcelas ou reduzir as minhas parcelas. Pô, então você vai continuar pagando pouco e com o carro novo. Excelente. Isso também serve para imóvel. Você pega seu imóvel, pô, quero mudar de apartamento, de casa. Adquire uma carta de consórcio pequenininha, vai pagando, coloca seu imóvel à venda. Vendeu seu imóvel? Faz o up da carta e dá o lance. Pronto, foi contemplado. Adquire um novo imóvel. Opa, Micael. Tá, esse seu comentário aí me gerou uma outra dúvida, tá? Vamos supor que eu fiz uma carta de consórcio pequeno, valor de 30 mil reais, e aí, sei lá, tô com dinheiro para dar um lance aqui, né? Vendi meu carro, 50 mil, dá para dar um lance. É, e aí eu quero fazer um upgrade dessa carta. Só que dentro do grupo que eu tô, não tem mais uma carta com valor maior do que isso, por exemplo. Eu consigo, por exemplo, quitar essa carta, fazer um novo consórcio e pegar essa carta e abater e dar como lance nesse novo consórcio? Bom, Micael, o que que acontece? Todo Porque a gente não consórcio. pega dinheiro, né? Não, não, você só pega dinheiro após o consórcio, que o grupo é É. encerrado, seu Uhum. consórcio, a sua cota quitada. Pois após 6 meses você pega em dinheiro. Mas o Sim. que que acontece? Excelente sua pergunta. Isso é assegurado pelo Banco Central, você pode adquirir uma carta do segmento que você entrou a 50% dela e ela pode chegar até 100%. Entendeu? Então, você tem esse direito, por lei, de eu adquirir minha carta aqui de 50%. Então, hoje eu quero fazer um upgrade para 100%, isso é assegurado por lei, você pode fazer, entendeu? Porque isso não determina a quantidade de consorciados no grupo, tá? Você já tem uma cota dentro desse grupo, então você adquiriu de 50, você pode levar ela para 100, entendeu? E se não tiver uma de 100 disponível? Essa é a minha pergunta, a minha Não, dúvida. você Por pode exemplo, fazer. eu tenho uma de 50 e as outras estão abertas, nenhuma é mais do que isso. Você pode fazer. Dentro do seu grupo, você pode elevar sua carta até 100%. Tá. Tá? Então, muita gente hoje faz isso. Adquire a carta, compra a cartinha menor do que tem, entendeu? Eu posso usar o exemplo aqui do César? Posso, César? Vou usar aqui o exemplo que eu fiz com o César. Nós adquirimos uma carta, nós efetivamos uma carta para ele, fechamos uma carta com um menor valor, né, de segmento, e ele deixou a carta bloqueada. Colocou o carro dele à venda. Quando ele vendeu o carro, ele vem aqui, faz um upgrade da carta e dá o lance com o dinheiro que ele tem, que ele vendeu o carro dele. Pode ser que fique 1 mês, 2 meses sem carro. Até falar um testemunho próprio meu. Eu fiz isso quando fui comprar meu último carro. Minha esposa ficou louca porque eu fiquei 2 meses sem carro. Eu fui dar lance no primeiro mês, não fui contemplado, entendeu? E ela louca, ela, estamos sem carro, estamos sem carro. No segundo mês, eu dei o lance, graças a Deus fui contemplado, peguei a carta, pô, vamos lá, concessionário, pegar o carro. E hoje eu pago uma prestação de R$ 200 no meu carro. Olha aí, nenhum financiamento você acha nesse valor. Não. E lembrando que você pode dar, além do lance próprio, você pode dar o lance embutido. Que também muita gente faz. A pessoa faz isso, coloca o carro à venda e depois amplia o valor da carta, faz um upgrade dessa carta, dá 25% de lance e o lance próprio. Ela é contemplada.
Gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Só podemos encerrar? Então, tá certo, pessoal. Eu agradeço a participação de todos. Dalbert, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade. Eu que agradeço, Desejo a obrigado. todos um ótimo dia. E mês que vem a gente volta com mais uma edição do Copa em Pauta. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau, bom dia.